Olá, graça e paz, povo amado de Deus. Sou Lucimeire Rodrigues com o programa A Bíblia para Todos. Hoje, dia 27 de agosto de 2022, e até aqui nos ajudou o Senhor. Louvado e engrandecido seja aquele que vive e que reina para sempre em nossas vidas. Vou trazer uma palavra para a edificação da sua fé em Cristo Jesus. Amém, meus amados? A mensagem de hoje está na carta que Paulo escreveu aos Romanos. Essa carta é a maior carta que Paulo escreveu. Ela é praticamente uma Bíblia pequena, é uma Bíblia reduzida. E essa carta ela tem um valor assim muito importante para nós que somos do movimento protestante, porque foi através dela que Martim Lutero virou a chave dele na cabeça dele. E ele começou ele fez as 95 teses ele colocou as 95 teses na porta lá do castelo do Wittenberg, na Alemanha, e dali começou todo aquele processo, né, aquele movimento do protestantismo, né? E nós somos frutos desse movimento, né, que foi encabeçado por Lutero, por Calvino depois, mas nós somos frutos desse movimento protestante. Nós somos protestantes por conta desse movimento aí que iniciou com Lutero, quando ele leu a carta aos Romanos, que ele fala assim, que o justo viverá pela fé. E Lutero era uma pessoa que ele até se flagelava, ele se autoflagelava, ele tinha muitas dúvidas no coração dele, muitas coisas ele via que não se encaixava. E quando ele leu a carta aos Romanos, Deus abriu as escamas dos olhos dele, porque existiam as indulgências, existiam na época as bulas papais, e ele estava ali perdido no meio daquilo tudo. Ele queria entender, que ele era um monge, então ele queria entender aquilo, e essa carta aqui foi assim um divisor de águas na vida de Lutero, e foi um divisor de águas também na religião, e foi um divisor de águas nas nossas vidas também, porque daí surgiu o movimento dos protestante, que nós fazemos partes, né? Nós não somos da Igreja Católica, nós somos de um outro movimento, que surgiu aí as igrejas evangélicas e todo o segmento da igreja evangélica, sendo algumas que falam que são seitas ou não, elas partiram daqui, desse movimento de Lutero. Amém aí? Então, nós vamos ler aqui o capítulo 1. Eu vou ler o 18. Eu não falei anteriormente, mas eu vou ler o 18 porque vai ser interessante aqui. Fala aqui, ó, a idolatria e depravação dos homens. Paulo escreve assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Então aqui Paulo já está falando que a impiedade e perversão dos homens que detêm, guarda a verdade pela injustiça. Agora eu vou aqui no capítulo 1, capítulo 1, versículo 28. Ele vai falar assim, entregues os gentios a reprováveis sentimentos. E por haver desprezado o conhecimento de Deus, eu conheço Deus, mas eu estou desprezando. Olha a diferença, uma coisa é você não conhecer. Se bem que antes ele fala que Deus se revela. Deus se revela. E aqui ele fala, olha como que é sério isso. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticar coisas inconvenientes, cheio de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, orgulhoso, né? Soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, que seria malcriados, sem afeição natural e sem misericórdia. Gente, são 21 pecados. 21 pecados.
E quando a gente olha a sociedade hoje, fala para mim aí se a gente não encontra tudo isso aí na sociedade de hoje. Encontra, né? E a gente fala aqui, olha, por haverem desprezado o conhecimento de Deus. A sociedade hoje sofre porque despreza o conhecimento de Deus. Despreza tudo isso, porque isso aqui, essa imoralidade toda, é a sociedade que a gente vive hoje. E você veja que na época de Paulo acontecia a mesma coisa. Então esses problemas, esse problema social da nossa sociedade, isso é coisa de, olha, acho que desde quando o mundo é mundo, toda a vida existiu isso. E Paulo faz essa repreensão. E aqui eu vou pular agora para o capítulo 2, versículo 1. Porque aqui no capítulo 1, ele está falando, entregues os gentios a reprováveis sentimentos. Aqui são os gentios. Quem são os gentios? Todas as pessoas de outras religiões, todas as pessoas, os pagãos, todas as pessoas de outras religiões. Vamos dizer assim, porque o judeu não chamava os pecadores, os gentios não eram os pecadores eram aquelas pessoas que não cumpriam a lei de Moisés. Os gentios eram todos os outros povos e não eram poucos. Então, eram os gentios. Paulo fala isso aos gentios. Só que aqui, no capítulo 2, Paulo coloca, inclusive, os judeus nesse meio todo. Coloca todo mundo junto. Tipo assim, ó, não tem diferença nenhuma, tá? Eu tô falando isso aqui, mas não tem diferença nenhuma. Eu tô falando da hipocrisia desse povo aqui. E eu tô falando, assim, que vocês são imorais também. Ou se vocês acham que vocês têm tanta moral porque vocês são judeus, que vocês conhecem as leis, vocês conhecem a lei de Moisés, vocês conhecem a lei oral, você conhece a Talmud, conhece a Mishnah, conhece todos esses compêndios aí da religião judaica. Deixa eu falar uma coisa para vocês são igual a eles. Então Paulo fala assim, olha, ele usa uma retórica, né? Porque é uma carta. E ele fala aqui como se ele estivesse falando com uma pessoa. Então é uma retórica que é usada, ela é chamada de diatrabe. De diatribe, na verdade. Ele usa essa questão assim, eu estou falando, eu estou escrevendo como se uma pessoa estivesse ouvindo. Ele fala assim, olha, os gentios e os judeus igualmente culpado o juízo de Deus. Aí ele coloca todo mundo junto. Aí vem aqui, olha, capítulo 2, versículo 1. Portanto, és indesculpáveis. Não tem desculpa. Ó homem, por isso que eu estou falando que ele escreveu como se tivesse um homem ali ouvindo aquilo, embora não existisse esse homem. Ó homem, quando julgas, quem quer que seja, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas, aqueles 21 pecados que está anteriormente que eu falei, e as fazem as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Isso é muito sério porque isso acontece, a pessoa quer ser muito moral, né? Quer ser muito moralista, e acaba entrando naquela questão do farisaísmo que tem aquela você fala uma coisa que você fala uma coisa, você tem um ditado, mas você não vive daquilo, você é um hipócrita, vamos dizer assim. Ou desprezas a riqueza de sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que produz arrependimento. Sabe por que você se arrepende? Porque Deus é bom. Se existe arrependimento, é porque Deus é bom. Mas, segundo a tua dureza de coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Segundo o seu procedimento. Então, Paulo está falando aqui, olha, ele tinha acabado de falar 21
pecados, né, que existiam ali, que ele fala dos gentios, né? Aí quando ele vira aqui, que ele fala todo aquele monte de pecado, ele fala, ó, e tu, homens, né? Que, como se tivesse um homem ouvindo tudo aquilo e achando aquilo máximo, né? Tipo, falando, olha, esse povo é assim mesmo, os gentios, eles são assim, eles são imorais. Tem uma parte que eu nem falei aqui, que ele fala da questão que existia muito, né, entre os gregos, né, romanos, existia muita questão da homossexualidade, né? Eu nem falei, nem entrei nesse mérito aqui, mas é como se esse homem estivesse apontando aquele pessoal todo que Paulo estava falando, gentios, e falando, esse povo é assim mesmo, esse povo é rebelde, esse povo, eles são desobedientes, eles são tudo isso mesmo, são pessoas que não têm Deus no coração, tudo. E aí Paulo vira para esse homem e fala, e tu, aí ele fala aqui, ó, portanto, vírgula, portanto, és indesculpável, ó homem, quanto julgas, quem quer que seja. Gente, o julgamento não pertence a nós. Por quê? Porque nós estamos no meio de tudo isso aqui, segundo Paulo. De todos isso aqui. Se você não tem um desses pecados, se você não tem todos, você acaba tendo. E nós não temos direito de julgar quem quer que seja, porque nós somos pecadores, nós somos filhos do casal caído, nós somos pecadores. Então a gente não tem moral nenhuma para falar do pecado do outro. Por isso que Paulo fala assim, vocês são culpados da mesma forma que eles são culpados. Porque se você fala, ele mente, você não mente, ele adultera, você faz a mesma coisa. Você faz a mesma coisa que eles estão fazendo. São desobedientes aos pais. Eles também, Paulo vê, vocês também são assim. Você julga, sendo que você faz a mesma coisa. Então você quer dar uma moral, seguir, vamos dizer assim, moralismo, né? Você quer fazer uma moral, só que você não existe a moral em você, porque você é tão pecador como os outros. Coloca aqui, os judeus, da mesma forma dos gentios, são pecadores. Todos nós somos pecadores e carecemos da misericórdia de Deus. E aqui fala aqui, nossa, a caneta quase foi longe aqui, ó. E longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é o que produz o arrependimento. É o que produz o arrependimento. Então, antes de você julgar o seu irmão, olhe para si mesmo, porque você pode ter defeitos piores que o dele. E fala do amor de Cristo para ele. Agora, eu não estou falando que a gente não pode julgar ninguém, até porque, para você reconhecer que existe uma coisa errada que está acontecendo no seu meio ou na igreja, você não precisa ter um julgamento que é seu, um julgamento falso mestre. A Bíblia fala que existirá um falso mestre. Como você vai descobrir se existe falso mestre se você não tem um julgamento, se você não olhar para aquele homem, para aquela pessoa, aquela mulher ou aquele membro da igreja que está com uma falsa doutrina? Você tem que haver um julgamento seu. Tem que haver um julgamento, mas é um julgamento inteligente, não é um julgamento apontando aquela pessoa, porque você pode estar caindo no mesmo erro dela. E se você ama essa pessoa, traga essa pessoa para Deus, vá conversar com ela. Se você vê que ela está no mundo de mentira, no mundo de adultério, no mundo de drogas, no mundo de violência, no mundo de falta de entendimento dentro de casa, antes de você apontar o dedo para ela, porque você pode estar cometendo os mesmos problemas ou o mesmo pecado, leve ela para Cristo, fala de Cristo para ela, leve ela para a igreja, mostra Cristo para ela. Olha, existe uma pessoa que morreu na cruz por você, que pode te livrar disso aí. Você não precisa morrer com isso, você não precisa carregar esse fardo tão pesado na sua vida, não. Mostra Cristo para ela, você vai ver como vai fazer bem para ela e vai fazer bem para você também, porque o julgamento ele não é algo bom. O julgamento não é coisa que agrada a Deus, porque Deus já tem uma pessoa que vai julgar a gente, não precisa de nós, não precisa a gente carregar isso
para a gente. Você não precisa julgar ninguém. Nós já temos uma pessoa que vai julgar a gente, que vai esquadrinhar o coração da gente. Você pensa que essas pessoas que estão no altar hoje, levando uma palavra errada, levando uma falsa doutrina, eles vão ser julgados. Eles vão pagar o preço por isso. As pessoas que estão enganando quem está ali, as ovelhas, eles vão pagar o preço por isso. Eles já têm pessoas que vão julgar. O que a gente tem que fazer? A gente tem que ter um olhar de misericórdia para as pessoas e levar essas pessoas para Cristo. Porque aqui a gente vê o Evangelho de Cristo, a gente vê que Deus está falando com a sua nação, está falando com o povo de Deus. E Paulo fala: não faça isso, não aponte o dedo para as pessoas, não seja assim, não abra legalidade na sua vida, porque da mesma forma que você fala, você fulano mente, Paulo olha, com o olhar de Paulo, fala, mas você faz a mesma coisa. E daqui, dentro das pessoas que julgavam, porque nessa sociedade existiam pessoas boas, existiam políticos bons, políticos que iam contra esse tipo de pecado que existia aqui. Tinha muitos políticos que eles eram contra aquilo, que ele tinha um grau aí de, vamos dizer assim, de formalidade, um grau de respeito, um grau de, vamos dizer assim, de um senso de justiça, que eles eram contra isso aqui. Não era a sociedade toda, mas os piores daqui, que mais julgavam, que eram mais hipócritas, que queriam usar de mais moral, inclusive eram os judeus. Então, aí Paulo coloca aqui, ó, gentios e judeus igualmente culpados do juízo de Deus. Agora vamos olhar para a gente. Quem somos nós? O que nós estamos fazendo? Nós estamos levando as pessoas para Cristo? Nós estamos julgando? Nós estamos apontando o dedo para o irmãozinho que está precisando de ajuda? Será que a gente está fazendo isso? Porque Paulo está falando. Vocês estão reclamando, vocês estão julgando e vocês estão fazendo a mesma coisa que eles estão fazendo. A mesma coisa. Que nós possamos ter misericórdia, que nós podemos ter um olhar diferente para as pessoas, que nós podemos ter um olhar de Cristo, um olhar abençoador, um olhar de misericórdia. Porque quando a gente olha para nós mesmos, a gente vê que nós somos cheios de falhas e carecemos da misericórdia de Jesus Cristo, nosso Salvador. E tem uma palavra aqui que eu separei aqui, que fala aqui, ó, tu que pregas que não se deve furtar e furtas, dizes que não se deve cometer adultério e cometes. Abominas os ídolos e lhes roubas os templos, porque muito acontecia na época que estavam havendo as conquistas das nações, os templos pagãos, eles tinham muitas pedras preciosas, tinha ouro, tinha cobre, tinha bronze, esses templos eram ricos. E o povo de Israel, eles venciam essas batalhas, mas eles entravam no templo pagão, e eles roubavam o templo, eles roubavam os utensílios de ouro, pedras preciosas, coisas que nem eram da fé que eles professavam, eles roubavam. Olha aí, coisa errada que eles faziam. Então, olha aí, ó, roubas os ídolos, abominas os ídolos, eu estou abominando, mas rouba eles do templo. Tu que te glorias na lei, desonra a Deus pela transgressão da lei, porque a lei é amor. A lei é amor. E se você comete todos esses pecados, você está amando? Isso não é amor. Quando você julga, você não está amando. Pois, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios. Olha que coisa perigosa. O nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Porque quando a gente dá esse mau testemunho, quando a gente julga, quando a gente aponta nossos dedos, quando a gente quer usar de moralidade, quer usar de hipocrisia, fala uma coisa, prega uma coisa, não vive do que prega, a palavra serve para o irmão,
a, a, a palavra serve para o irmão, aquela exortação serve para você, mas não serve para mim. Tudo isso que a gente faz na igreja atrapalha a igreja e acontece isso aqui, olha. Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa, porque as pessoas veem que você prega, mas você não vive o que você prega, e o nome de Deus é blasfemado entre as pessoas por sua causa, porque você está falando uma coisa e você prega outra, e as outras pessoas estão vendo a sua atitude e joga a culpa na igreja. Joga a culpa na igreja, amada, a culpa não é da igreja. A culpa, você pode ter certeza que não é da igreja. A culpa são das pessoas que fazem isso. Não é culpa da igreja, embora o nome de Deus seja blasfemado, porque a pessoa ouve aquilo e fala, eu não quero participar disso. A pessoa fala uma coisa aqui, pega e vive outra lá. A pessoa fala lá em cima, entre os membros, olha, não pode beber, em qualquer churrasco está bebendo, qualquer festa de casamento está bebendo, olha, não pode adulterar e está adulterando, é desobediente, não pode ser desobediente, mas é desobediente. São aqueles 21 pecados, fala que não pode fazer isso, mas faz isso, está blasfemando o nome de Deus, está dando lá fora da igreja, um testemunho péssimo da igreja, péssimo para a igreja, as pessoas se afastam da igreja. Não, isso não me serve, porque você fala isso, mas você não vive isso, não é isso que eu vejo na sua casa, não é isso que eu vejo com seus filhos, não é isso que eu vejo quando você leva uma fechada no trânsito, não pode xingar, você é bravo, você é violento, você dá um mau testemunho para as pessoas, e aonde você devia trazer as pessoas para Cristo, você afasta as pessoas de Cristo com esse comportamento. E tudo começa como? Julgando as outras pessoas e não olhando para si mesmo e tentando se corrigir, tá? O evangelho está aqui. Vamos voltar para o evangelho, vamos fazer uma reflexão se a gente não está fazendo isso aqui e separando as pessoas de Cristo com o nosso comportamento. A gente não sai da igreja, fica lá, mas acaba afastando as outras pessoas de Cristo. E isso todos nós estamos sujeitos. Então, vamos estar percebidos aí, em nome de Jesus. Que essa palavra entre no seu coração, faça uma morada, que vocês possam refletir sobre ela, se corrigir, se posicionar e levarem as pessoas para Cristo. Tem muitas pessoas aí, olha, precisando na sociedade de Cristo, precisando da sua palavra, de uma palavra de amor, de uma palavra de carinho, de uma palavra de acolhimento, não de apontamentos. Não é você é isso, você fez isso, você está pagando, você merece isso. Não, sem julgamentos. Nós já temos uma pessoa que foi para a cruz que vai julgar a gente, tá? Não precisa de julgar, não, mas leva ele para Cristo. Você vai estar fazendo um bem para você e vai estar fazendo um bem para ele. E Deus vai ficar satisfeito de você. Amém? Deus abençoe a vida de vocês, em nome de Jesus.